tenda alargada, a corda esticada, estaca batida, e ele chegando e dizendo: olha, aleluia, porque transbordará a mão direita e a mão esquerda tua, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Quando Deus manda uma bênção, Ele manda grande, aleluia, e ela se vai diante de você, ela não fica só em você, porque, aleluia, a bênção de Deus é feita à sombra, não só quem. Percebeu que você vai andando aqui, só resta vai na frente, você nunca consegue acompanhá-la? Diga amém? Amém. É a bênção do Senhor, na frente você atrás, na frente você atrás, na frente você atrás, nessa noite desce o negócio, não é você, aleluia, correndo, aleluia, invocando o sopro do ar, não, é você andando na prosperidade de Deus, aleluia, andando adiante, dizendo: olha, você vai ser abençoado na esquerda, na direita, as nações, após você, a tua posteridade vai ser abençoada, e as cidades assoladas também vão ser visitadas por esta bênção. O esposo está aqui, o esposo mais maravilhoso está aqui. No versículo 4 ele diz: não temas, porque não serás envergonhada. Isso aqui é um esposo, isso aqui é um esposo, além de ser esposo nesse Antigo Testamento, ele já deixa uma palavra para o outro: quando vocês passarem para o outro século, que virá a promessa, virá um novo esposo. Esse vocês vão conhecer pessoalmente, porque hoje vocês só conhecem a mim por palavra transmitida através do profeta, ou sinais que vocês veem, mas lá na frente o esposo vai estar no meio de vocês, abraçando vocês, aleluia, aleluia. Você não entendeu, aleluia, o esposo está no nosso meio. Esse esposo colocava a cabeça no ombro dele e tirava um cochilo daqueles. Como eu queria ter essa oportunidade de pôr a minha cabeça, agora minha cabeça que está tão grande, colocar no ombro, no peito de Jesus aqui, e dizer: meu esposo, eu estou desesperada. E pastor, ia dizer para ele: meu esposo, eu estou desesperada. Aleluia, glória a Deus. Quem tem ele como esposo reconhece a sua grandeza. Se você sair daqui não como Jesus qualquer, mas como Jesus esposo, você vai vir na tua tenda e fazer uma coisa acontecer. Aleluia. Não temas, porque não serás envergonhada. Você não vai ser envergonhada. Aleluia, glória a Deus. Projeto lá para nós que estamos aqui. Talvez você esteja preocupada ou preocupado. Eu estou a ponto de ser envergonhado ou envergonhada por qualquer situação que está me acontecendo, mas o Senhor que te chamou não permite. Nessa noite, não serás envergonhada. Isso é o esposo que cuida bem da esposa. O esposo que ama a esposa, ele entra em qualquer questão para defendê-la. Minha esposa não. Aleluia. Deus está entrando nessa questão e dizendo: igreja, minha esposa, vocês não serão envergonhada. Aleluia. Não serás envergonhada e não serás envergonhada e não te envergonheis, porque não serás confundida. Nem vai ser envergonhada, nem se envergonhe, aleluia, porque o esposo que está aqui, garante, pega na mão, aleluia, esse é o esposo que passeia com você no shopping, esse esposo aí, irmão, pode ter o tempo que você tiver casado com ele, não tem importância. Ah, pastor, eu já sou crente há 20 anos, ele tem esposo com você na praça, no shopping, anda em todo canto de mão dada, tem esposo que nem na mão da esposa pega, tem até medo, mas esse esposo aqui hoje, ele pega na minha, na tua mão e passeia. Não tem vergonha e nem se vergonha.
você. Uma vez encontrei um irmão, ele vinha numa pressa terrível. Pai, Senhor, meu irmão, amém, pastor. E sua esposa, ele olhou para trás, estava em ela, irmãozinha, 2 quarteirão para trás. Disse, meu Jesus, o que aconteceu? Fiquei, que houve? Ah, eu ando muito rápido, ela anda muito lento. Mas essa esposa, pegue na mão dela. Mulher feito mineiro, anda devagarzinho. Mineiro anda lento, mineiro, sabe, os mineiros andam muito lento, fala lento, come lento, deita lento, acorda lento, é uma lentidão total. Uma vez trabalhava na empresa de ônibus e o ônibus da minha empresa na minha frente não saía e o camarada numa lentidão e eu apressado para passar para as boradas, estava demais. Quando chegou no ponto final, que eu desci e fui lá olhar, que eu olhei para ele, era um mineiro, um amigo meu, trabalhava na empresa. Meu Jesus era mineiro que ia na frente, por isso que ele ia com calmo. Aleluia, vai. Então seja assim, Jesus é assim, ele pega na mão da esposa devagarinho e ele anda com a esposa. Ele já deu aleluia, e pega na tua mão, para você não tropeçar com o pé de uma pedra. Sabe o que é isso? É o caminho, é o centro do esposo. Pega na mão da mãe para não cair, Jesus. Pega na mão dela devagarinho. Quando ela precisa tropeçar, ele está agarradinho nela, ela não consegue porque tem alguém se encostar. Eu acho tão bonito quando eu vejo o irmão agarrado na irmã, quando eu vejo um casalzinho agarrado na mão. Ah, pastor, esse negócio está errado, dá nada. O que está errado é o cara lá na frente, a mulher lá atrás, ou a mulher lá na frente e o cara lá atrás. Nessa noite o esposo está dizendo, eu pego na tua mão. Não tenha vergonha e nem você vai e nem se envergonhe, nem tenha vergonha, nem vai ser envergonhada e nem você se envergonhe, porque eu sou o esposo mais bonito. Nessa noite eu vou dar para você pegar. Deixa o esposo pegar na sua mão. Não tem problema nenhum com isso. Deixa ele pegar na sua mão. Vai-se embora. Eu corro e pego do outro lado também. Vamos embora. Nós dois agarrados mais ele. Aleluia. Nessa noite ele está dizendo, aleluia, porque não serás envergonhadas. E não te envergonhei, porque não serás confundida. E tem outra coisa ainda, além de estar com o esposo, não é confundida. Aleluia. Israel não é uma nação confundida. Todo o globo de terra conhece o poder e o Deus de Israel. Não é confundida. Todo o globo de terra conhece Israel e o poder do Deus de Israel. E não será confundida. Todo mundo ataca todo mundo, mas Israel fica sempre lá. Pequeno, Israel não é grande não, pequeno. Mas os países mais fortes na guerra, Estados Unidos e Rússia, que tem bomba para destruir o mundo em meia hora, não se metem com Israel. Por quê? É o esposo que está lá. É o esposo. Aleluia. Mulher que tem esposo é respeitada. Aleluia. Nessa noite levanta a mão. Você tem esposo. Você tem esposo. Você tem esposo. Você tem esposo. E ele continua a dizer a sua esposa, no versículo 5. Aleluia, Jesus. Ou seja, no 4 ainda. Não seas envergonhada tua, não seas confundida. Antes, esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Por quê? Porque Deus, sabe, ele está dizendo aqui, como esposa, vamos dar filho. Dê glória. Glória! Eita, vou dizer novamente. Porque Deus, como esposo, ele está dizendo, vou te dar filho. Você não é mais estéril, Deus está tirando, aleluia, de você, aleluia, ou dando o direito de você ter filhos. Que filho, pastor? Pode ser tanto filho no ventre, como filho na fé. Aqui quem está falando é o esposo Jesus, o grande todo-poderoso, que gera filho. Aleluia. Porque quando chegar aqui no capítulo 13, você vai ver por que Deus está dizendo isso e chamando Israel de esposa. Vamos lá, no versículo 5. Porque o Senhor te chamará como uma mulher. Está vendo? O Senhor te chamará como uma mulher
Porque o teu Criador é o teu marido. Desculpe, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido. Diga amém. Amém. Você pode até dizer, pastor, eu sou macho, mas aqui não tem esse negócio não. Você é esposa de Jesus, é esposa de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Senhor de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Verso 5. Porque o Senhor te chamou como uma mulher separada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Aleluia, aleluia. Está vendo como é que Deus é aqui em Israel? Uma mulher sem marido, desprezada. Aí agora ele chega e te chama e diz: agora você vai ter um marido que cuida de você. Aleluia. Agora você vai ter um marido que cuida de você. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você não será mais triste em espírito como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vejo aqui uma passagem da Bíblia que se encaixa nisso aqui. Eu já falei esses dias aqui de Ana e Penina. Mar fechada, Penina cheia de menino, e subia e descia todo ano e nada acontecia. Mas o Deus de Israel desceu e abriu a madre de Ana, e agora Ana começa a ser frutífera. Diga: Deus está abrindo a tua madre. Você será fértil nessa noite. Aleluia. Quando você cantar, vai haver fertilidade. Eita! Você não pegou? Quando você cantar, vai haver fertilidade. Aleluia. Quando você ler um texto na igreja, vai haver fertilidade. Quando você der um testemunho, vai haver fertilidade. Quando você evangelizar, quando você mandar uma mensagem para alguém pelas redes sociais, Deus vai curar, vai primar, vai salvar. O nome de Deus será glorificado. Deus que abre a mão aqui nessa noite. Aleluia. É o Deus de Israel que tem você como esposa. No versículo 7. Por um pequeno momento te deixei lá no exílio babilônico, mas com grande misericórdia te recolherei. Você é a esposa que ama. A esposa entrou em rebeldia, foi-se embora para Babilônia. Ele deixou um pouco ela, mas pelo pouco de tempo ele foi lá e recolheu. Puxou de novo. Diga assim: marido, ainda é Deus. Às vezes a esposa aí está nervosa, né? Nós estamos nervosos, né? Reclamamos. Aí Deus desce no seu Espírito Santo e diz: acalme. Você não entendeu? Aleluia. Às vezes você está aflita, você esposa está desesperada. Aí Deus desce no seu Espírito Santo e diz: acalme, porque eu sou teu esposo e cuido das tuas causas. Eu lembro quando eu casei com essa mulher linda aqui, o amor da minha vida, ela disse assim: eu orei para Deus me dar um sobrenome. Eu fiquei pensando se ela um sobrenome desse que nem dinheiro tem, porque geralmente sobrenome é de quem tem dinheiro valioso, né? A pessoa está alegre, honrada pelo sobrenome desse, mas sabe o que é isso, irmão? É quem valoriza aquilo que Deus traz e coloca na mão. Deus nessa noite te deu um sobrenome. Por que você não valoriza isso? Esposa que reconhece marido bom, aleluia, ela começa a agradecê-lo, aleluia, nessa noite. Até as irmãs aqui, ó, chega em casa, prepara aquele cafezinho lá, não vai para o café, faz um suco de limão, nem que seja para ele fazer caleta para você lá, a noite toda dando risada sem querer, faz um suco de limão, ajeita lá, põe pouco açúcar, quem bebe vai rir para você até dormir. Isso é uma esposa agradecendo ao marido que tem, aleluia. O Espírito Santo faz qualquer jeitinho para fazer você rir, para você ficar alegre. É porque você
aponte só para o seu marido. Cuidado com não apontar para o marido dos outros. Aponte só para o seu marido lá e diga assim: eu. Cadê? Está apontando? Isso. Poxa, diga assim: eu. Hoje. Vou ser muito boa com você.